Olá, tudo certo? Olha, venho te dizer que eu estou muito feliz porque o nosso projeto da Super Sabatina para o TCM Rio de Janeiro deu super certo. Pois é, fiquei até meio rouca de emoção. E aí, presta bem atenção. Quero esclarecer alguns dados porque muita gente... O que é isso, Claudete? Sabatina? É módulo de exercício? É igualzinho o exercício que já tem lá no site Super Professores? Como assim? Como é? Olha só, presta atenção. Eu já tive essa experiência em outros concursos, deu muito certo. Isso eu fiz no presencial e é a primeira vez que eu estou lançando online e vai dar certo. Já deu, ok? O que é a sabatina? A sabatina, ela não se confunde com os exercícios, ok? Por quê? Porque o exercício eu elaboro nos moldes da banca. Você sabe que tem lá um módulo de questões com várias questões da tia Clau aqui, mas que eu elaborei nos moldes das bancas de concurso. A sabatina não. A sabatina é como se fosse uma prova oral, mas assim, uma prova oral acelerada. Eu pergunto, você responde, ok? Eu sei que é uma gravação, não é ao vivo, né? Como assim, Claudete, eu vou ficar te respondendo? Responde sim, porque é importante você participar na adrenalina, ok? Isso. A sabatina, o objetivo dela não é a escrita, não é para você escrever. Não é proibido, você pode fazer uma anotaçãozinha ou outra, ok? Mas o objetivo da sabatina é você organizar o pensamento e conseguir fazer a sua construção de raciocínio. Responde na forma oral, pode ser, claro que sim, ok? Então, olha só. Muitos alunos reclamam e ficam apreensivos e falam assim para mim, Claudete, sabe qual é a impressão que eu tenho, principalmente em legislação específica, que eu estudei tudo, né, mas que as informações ficam pairando assim, soltas, né, e eu não sei se eu consigo raciocinar para responder uma questão. Por quê? Porque você precisa conectar essas informações, elas não podem ficar soltas, né, tudo, né, tem relação com outra legislação, não são legislações isoladas simplesmente. Então você precisa organizar o pensamento, arrumar aí a sua casa, né, a sua caixinha pensante e perceber que você consegue sim enfrentar uma prova com qualidade, gabaritando. Ok? Então a sabatina, eu sempre trago a sabatina pertinho da prova, o objetivo é esse mesmo. E aí eu pergunto, né? Vão estar lá as sabatinas todas disponíveis para você, certo? Todas disponíveis para você. Faça uma leitura, tente ir raciocinando, ok? Tente responder sozinho e depois vem e liga o vídeo para a gente conversar, o nosso bate-papo concurseiro, tá certo? Eu comecei pelo Estatuto dos Servidores do Município e depois a gente vai para o Regimento Interno e Legislação Orgânica, tá bom? Ok? Combinado assim? Não vou pegar pesado, a ideia não é, sabe, deixar você mal, porque, não achei que eu sabia tudo, não tô sabendo. Cuidado, né? Só para te tranquilizar. Muitos alunos falam assim para mim, Claudete, olha, no dia da sabatina eu comecei a ouvir você e eu tive a impressão de que eu tinha estudado tudo errado, que eu não estava aprendendo. Principalmente quem não me acompanhou, né? Quem vem de outras formas de estudo. Aí ficou assim com o olho arregalado, no desespero, tadinhos. Mas depois, no final da sabatina, estava tudo organizadinho, entendeu? E muita gente gabaritando a prova. Por quê? Porque a sabatina sozinha não faz milagre, né? Mas a sabatina, ela meio que dá aquela finalização, sabe? No seu estudo. Ela arruma, ela conecta os pontos e você vai gabaritar legislação específica na sua prova. Combinado? Vamos lá, rapidinho. Iniciando a Super Sabatina da Clau rumo ao TCM Rio de Janeiro. Primeiras sabatinas. O que é e quando... Isso, olha, Estatuto dos Servidores. Vou começar, organizo o pensamento, Estatuto dos Servidores do Município, a Lei Complementar 94 de 1979, presta atenção aqui no enunciado, e atualizações constitucionais. Porque é importante, né? A banca, ela deve, eu espero que esteja antenada com as atualizações constitucionais, ok? Então, vamos lá. Bom, o que é e quando se adquire a efetividade, hein?
o que é e quando se adquire a efetividade. E aí? O que é a efetividade? A efetividade é uma característica do cargo que você vai ocupar, o cargo público efetivo. Nós costumamos dizer servidor público efetivo, mas na realidade não é o servidor que é efetivo, é o cargo que ele ocupa, entendeu? Certo? A natureza do cargo é cargo efetivo, quer dizer que o cargo efetivo, que a efetividade proporciona ao servidor uma proteção ao vínculo funcional. Não é uma proteção poderosa, mas já é uma proteção ao vínculo funcional. Não é um vínculo precário, é um vínculo funcional protegido pela efetividade. E quando é que se adquire a efetividade? Quando é que você vai adquirir a efetividade? Não estou falando da estabilidade, eu estou falando da efetividade. Quando é que você vai adquirir a efetividade? Com a nomeação, é isso mesmo, com a nomeação. Quando você for nomeado para o cargo efetivo, você conquista a efetividade. E aí, presta bem atenção, quer dizer o seguinte, que uma vez nomeado para o cargo efetivo, a nomeação, que é um ato do administrador público, que tem vontade de preencher o cargo, a sua manifestação de vontade é nesse sentido, né? Preencher um cargo público vago e como o cargo é efetivo, ele observa concurso público de provas ou de provas e títulos, para quê? Para obter uma lista de classificação e ele vai realizar a nomeação de acordo com a ordem de classificação. Aí ele nomeou você, e aí? E se bater um arrependimento no coração do administrador? Não devia ter nomeado. Meu Deus. E aí? Nomeou, publicou sua nomeação e ele ficou arrependido. Ele pode fazer alguma coisa? Pode não. Sabe por que ele não pode? Sinto muito, administrador, você me nomeou, publicou o ato, agora o cargo é meu. Sabe por quê? Por conta da efetividade que você conquistou na nomeação, ok? Agora, inclusive existe súmula do STJ nesse sentido, porque aquele nomeado por concurso público tem direito à posse, direito à posse, só se você não quiser esse cargo. A partir do momento que foi nomeado, você tem direito à posse, ele não pode desfazer a nomeação simplesmente porque se arrependeu, ok? Tudo bem? Então a efetividade é uma proteção ao vínculo funcional conquistada após concurso público de provas ou de provas e títulos. E a efetividade não permite a livre exoneração, porque o vínculo funcional é protegido. Isso é o básico do básico, entendeu? Ok? Segunda sabatina, aquele chamado exclusivamente comissionado é considerado servidor público? Quem pode ser, porque além das sabatinas escritas, tem as sabatinas aqui que eu estou inventando na hora, tá bom? Então vai ser bem mais de 200 sabatinas. Vamos lá, aquele chamado exclusivamente comissionado, ele é considerado servidor público? É ou não é? É ou não é? Quem é que pode ser nomeado para um cargo comissionado? Quem pode ser nomeado para um cargo comissionado? Qualquer pessoa, é verdade. Inclusive quem já tem um cargo efetivo, ok? Certo? Então o que o legislador faz? Ele classifica dois grupos. Um grupo de exclusivamente comissionado. Classifica os comissionados em dois grupos. Um grupo de exclusivamente comissionado e um grupo de servidores comissionados que já são servidores efetivos, ok? Presta bem atenção, no desempenho comissionado, todos eles têm o mesmo desempenho, direção de órgãos, chefia de equipe, assessoramento, autoridade, ok? Todos fazem a mesma coisa, seja exclusivamente comissionado, seja efetivo nomeado para um cargo em comissão. Entendeu isso? Tudo bem? Todos eles são comissionados. Aí eu te pergunto, quem é exclusivamente comissionado? Aquele que não é servidor efetivo, aquele que é servidor comissionado e que antes de ser servidor comissionado, ok? Ou ele era aposentado,
Tá bom? Ele se aposentou no cargo efetivo e foi nomeado para o cargo comissão? Pode. Ou ele era empregado público, teve seu contrato suspenso, né? E ele é tratado como exclusivamente comissionado, ou aquele que não tinha vínculo nenhum com a administração pública, era um estranho e foi nomeado para o cargo comissionado. Esses três são tratados como exclusivamente comissionado. Então, quem é exclusivamente comissionado? Aquele que não tem cargo efetivo. Aquele que não tem cargo efetivo, ok? Várias vezes a legislação menciona o exclusivamente comissionado. Veja, por exemplo, o importante artigo 40, parágrafo 13 da Constituição Federal, regime de previdência. Você tem que saber muito. Nós vamos ter também questões do regime previdenciário aqui nessa sabatina. Vamos lá. Quem pode ser nomeado para cargo em comissão? Desculpa, nem acabei a segunda sabatina. Aquele chamado exclusivamente comissionado é servidor público? É ou não é? Aquele que é chamado exclusivamente comissionado? Claro que é, claro que é. Por que que é? Porque o próprio Estatuto do Município, lá no seu artigo 2º, conceitua funcionário, servidor público, pessoa legalmente investida em cargo público municipal. E o parágrafo 1º do artigo 3º diz quais os cargos públicos que o Estatuto Municipal regulamenta. Olha lá, os cargos são de provimento efetivo e de provimento em comissão. Percebeu? Então, escute, o exclusivamente comissionado também é servidor. É servidor porque foi nomeado e investido no cargo comissionado. Entendeu? Muita gente acha que só o efetivo, que foi nomeado para o cargo em comissão, que é considerado servidor. Não, todos são servidores, tá bom? A diferença é que um tem uma qualidade anterior importante, que é a qualidade de servidor ocupante de cargo efetivo. Mas todos são servidores, inclusive aquele que ocupa exclusivamente o cargo comissionado. Artigo 2º do Estatuto Municipal. Quem pode ser nomeado para o cargo em comissão? Já até disse, né? Quem pode ser nomeado para cargo em comissão? Qualquer pessoa que atenda aos requisitos da lei, né? Qualquer pessoa. Todo comissionado é estatutário? Olha a pergunta. Todo comissionado é estatutário? Hein? Sim ou não? Sim, todo comissionado é estatutário. Não confunda estatutário com estável. Estável é uma coisa, estatutário é outra. Estável é o estatutário nomeado para cargo efetivo. Estatutário é aquele que é regido por um estatuto. E qual? A lei que vai reger o desempenho funcional do comissionado no município. A Lei Complementar 94 de 1979, que é o Estatuto Municipal. Então, todo comissionado é estatutário? Sim, todo comissionado é estatutário, regido por um estatuto. Ele não é seletista. Ok? Entendido? Cuidado, isso é importante. Agora, vai ser estável o comissionado? Não, não. Existe até uma estabilidade anômala, extraordinária, temporária, em casos isoladíssimos, em algumas legislações, em raras jurisprudências, para a comissionada grávida, ok? Gestante, e também para o comissionado que sofre acidente de serviço ou moléstia profissional. Casos isolados, não acredito que a banca vai explorar isso, tá certo? Então, todo comissionado é estatutário, ok? Todo comissionado é servidor público, porque ele preenche o conceito legal de servidor que consta no artigo 2º do Estatuto Municipal. Seguindo, 4. Um servidor efetivo não estável pode ser livremente exonerado? Nessa sabatina eu tenho que beber muita água, porque é muito falatório, não é não? Um servidor efetivo não estável pode ser livremente exonerado?
Pode ou não pode? Não, claro que não. Por que que ele não pode ser livremente exonerado, apesar de não ter conquistado ainda a estabilidade? Porque ele é efetivo, porque a efetividade é sim uma proteção ao vínculo funcional conquistada com a nomeação. É importante. Muita gente confunde isso, gente. Olha, isso é para você não esquecer nunca mais. Em tudo quanto é estatuto, você tem que aplicar esse entendimento. Isso! O não estável pode ser livremente exonerado? Claro que não. Mas, Claudete, quando o cargo dele acaba, quando o cargo dele é extinto, ele não perdeu? Não acabou? Não foi exonerado? Não perdeu o vínculo funcional? Sim, perdeu. Mas quem disse que essa exoneração é livre? Não. E quando ele é reprovado lá na avaliação especial de desempenho? Ele não vai perder? Vai, mas quem disse que essa exoneração é livre? Livre quer dizer o quê? Sem a necessidade de motivar, de fundamentar. Então, olha só, o cargo efetivo exige prévio concurso público. Concurso público é procedimento, né, de seleção, ok? Onde impera a impessoalidade, princípio da impessoalidade. Outros princípios também norteiam o concurso público, mas a impessoalidade, ela é muito forte. Então não pode jamais o administrador simplesmente, ó, não quero, tchau, não vou nem dizer por quê, porque eu sou o cara. É o cara nada. Aqui o senhor se submete à regra constitucional, ok? Não pode livremente exonerar. Por quê? Por quê? Porque ele é efetivo, mesmo que ainda não estável. A estabilidade, ela vai dar uma nova capa de proteção ao vínculo funcional já protegido pela efetividade. Entendeu? Não é lindo isso? Adoro legislação específica. É muito bom entender a matéria, não? Vamos lá. O que é cargo público? O que é cargo público? Cargo público é uma abstração jurídica, né? É conjunto de atribuições, responsabilidades, não é isso? Isso é importante, criado por lei. Então, quando você olha lá o artigo 3º do Estatuto Municipal, nós temos lá o conceito. Cargo, eu vou trazer para você algumas, né, leituras do artigo para poder te ajudar, para você não precisar fazer essa leitura, ok? Sabatina é isso, é para você ficar aqui comigo. Cargo é o conjunto autônomo de atribuições, deveres e responsabilidades cometido a um funcionário, identificando-se pelas características de criação na forma da lei, com denominação própria, quantitativo certo, né, número certo para fins de controle e pagamento pelos cofres municipais. Então, o cargo público é um abstrato jurídico criado por lei, com definição. É importante ter o quantitativo de cargos públicos definido. Por quê? Porque o legislador cria o cargo público, passa a bola para o administrador preencher esse cargo público pelos diversos atos de provimento, principalmente pelo provimento da nomeação, que é o provimento originário. Preencheu o cargo público, ele vai estar ali, né, preenchido até que ocorra das causas de vacância. Vagou o cargo público, novamente o administrador vai preencher através de um dos atos de provimento e fica nessa, né, provimento e vacância, até um dia esse cargo público ser extinto por uma outra lei, ok? Então isso é cargo público. Não confunda cargo público com lotação, ok? Uma coisa é o seu cargo, outra coisa é o local onde você vai trabalhar, tá certo? São duas coisas distintas, isso é muito importante. Lotação é local de trabalho, cargo público, conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades. Tudo bem? Seguindo, existe diferença entre função gratificada e função de confiança? Sim ou não? Não, enquanto instituto não. A diferença que existe, que função gratificada é uma terminologia utilizada, né? Não dá para dizer que é uma diferença, tá? É uma terminologia utilizada muito aqui nas legislações anteriores à Constituição de 88, mas assim, existem também várias leis posteriores, legislações estaduais
que ainda usam a terminologia função gratificada, mas a Constituição de 88 atualizou a nomenclatura para a função de confiança. Então, assim, função gratificada e função de confiança é a mesma coisa, é o mesmo instituto jurídico. Isso é muito comum em legislação específica. Nomenclaturas diferenciadas para o mesmo instituto. Entendeu? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado, tá certo? Então, não existe diferença entre função gratificada e função de confiança, ok? Função gratificada, terminologia adotada pelas legislações específicas, função de confiança, terminologia adotada pela Constituição. E o que é função gratificada, o que é função de confiança? Conjunto de quê? De atribuições, não é... Na verdade, é um acréscimo, não vou falar que é conjunto, não. É um acréscimo de atribuições a quem já possui cargo efetivo. O importante é lembrar que a função gratificada, a função de confiança, pós-Constituição de 88, ficou restrita a quem possui cargo efetivo, isso mesmo. Só quem possui cargo efetivo é que pode exercer função de confiança, função gratificada. Ela muito se assemelha ao cargo em comissão. Olha eu respondendo a próxima sabatina. É permitido ao funcionário aposentado, mesmo compulsoriamente, exercer função gratificada e cargo comissionado? É permitido? Não. O servidor aposentado, ele não pode exercer função gratificada. Por quê? Porque a aposentadoria é uma forma de vacância que provoca a desinvestidura. Então, se ele perdeu a investidura, ele não pode exercer função gratificada porque ele não é mais um servidor efetivo. Tudo bem? Agora, um aposentado pode exercer um cargo comissionado? Pode, sim, pode. Mesmo na aposentadoria compulsória, ok? Ele pode sim exercer um cargo comissionado, porque, segundo o parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição Federal, ele vai ser tratado como exclusivamente comissionado e vai estar vinculado ao regime geral de previdência. E no regime geral de previdência não se aplica a aposentadoria compulsória, ok? Então ele se aposentou compulsoriamente no regime próprio, entendeu isso? Ele se aposentou compulsoriamente no regime próprio, foi nomeado para o cargo de comissão, e aí ele recebe 100% dos proventos no regime próprio, recebe 100% do valor do cargo comissionado, e aí, nesse cargo comissionado, ele vai estar o aposentado vai estar vinculado ao regime geral de previdência. Organiza o pensamento, ok? O servidor se aposentou, ele se aposentou por qual regime? Regime próprio. Recebe os seus proventos pelo regime próprio. Pode ser nomeado para um cargo em comissão? Pode. Artigo 37, parágrafo 10 da Constituição permite. Ok? Certo? E aí, ele vai receber o quê lá no cargo em comissão? 100% do cargo em comissão. E neste desempenho comissionado, ele vai estar vinculado ao regime geral de previdência social e vai contribuir para lá. É isso, tá bom? E aí tá errado dizer que ele pode aposentar e exercer função gratificada. É um texto do Estatuto Municipal que está em conflito com a Constituição. Esse texto é inconstitucional. É o artigo 5º do Estatuto Municipal. Nessa parte aqui, que ele não está todo podrinho, né? Só na parte que está falando que o aposentado pode exercer função gratificada. Não pode mesmo, ok? E o artigo 11, parágrafo único do Estatuto Municipal tá perfeito, olha lá. É permitido ao servidor aposentado, mesmo compulsoriamente, exercer cargo em comissão. Tá bom? Ok? Tá bem você? Tranquilo? Vamos lá! Cite 3 provimentos derivados. 3 provimentos derivados. O que são provimentos? Provimentos são formas de preenchimento de cargo público. Provimentos são formas de preenchimento de cargo público. Fala 3 aí, 3 provimentos.
Nomeação não, pelo amor de Deus. Nomeação é provimento originário. Por que é originário? Porque dá origem ao vínculo funcional que possibilita as demais formas de provimento. E aí, aproveitamento, promoção, reintegração, reversão, recondução. Perfeito, isso aí. Parabéns. E são derivados do vínculo criado pela nomeação. O nomeado que não toma posse será exonerado. Certo ou errado? O nomeado que não toma posse será exonerado. Errado. Por quê? Porque aquele que não toma posse não completa o conceito de servidor, não se qualifica como servidor. Por quê? Porque o próprio estatuto diz que servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Não basta ser nomeado, é preciso assumir esse cargo público e o momento da investidura é a posse, ok? Se o servidor nomeado não tomar posse, torna sem efeito o ato da nomeação simplesmente, ok? Se a pessoa não nomeada, né? Falei servidor, não ficou bom não, desculpa. O nomeado, aquele que foi nomeado, não posso nem falar que é servidor, né? Que não toma posse, ele simplesmente não é nada, né? Aí, passou o prazo da posse, vai tornar sem efeito o ato da nomeação para quê? Para o cargo voltar a ficar vago, para, de novo, a autoridade, né, competente preencher esse cargo, ok? Não pode dizer que ele vai ser exonerado, não, por favor. Porque ele não tomou posse, porque ele não assumiu a condição de servidor. 10. A limitação de idade para concurso nos moldes estatutários afronta o comando constitucional. Certo ou errado? Certíssimo, né? Ah, meu Deus do céu, né? O artigo 14, ele traz lá limitações e aí realmente afronta. Olha lá, das instruções do concurso, artigo 14, deve estar lá o limite de idade dos candidatos que poderá variar de 18 a 50 anos, né? Completos, dependendo aí da natureza do cargo a ser provido. Esse dependendo da natureza do cargo a ser provido, deu uma possível interpretação conforme a Constituição, sabe? Mas eu não acredito que a banca vá aprofundar tanto. E outra coisa, depois o estatuto vem dizendo que aquele que já é servidor tem um tratamento diferenciado na idade. Aí lascou, né? Aí não tem salvação. Ok? A jurisprudência vem admitindo o limite de idade em razão do desempenho das atribuições do cargo, ok? A jurisprudência vem admitindo isso. Então, realmente, a princípio, não foi declarada ainda a inconstitucionalidade, mas a princípio, sim, afronta o conteúdo constitucional e as bancas não vêm caindo nessa aqui, ok? Elas nem perguntam sobre isso. 11. Somente com a posse, o servidor nomeado... Somente com a posse, o nomeado assume a condição de servidor público. Certo ou errado? Certo, acabamos de falar disso, né? Somente com a posse ele assume a condição de servidor público, porque com a nomeação nós temos apenas o preenchimento do cargo público através da manifestação de vontade do administrador em preencher esse cargo, né? E aí aquele que foi nomeado, ele pode não querer, você pode virar assim pro presidente, né, do TCM. Olha só, presidente do TCM, você não fique chateado comigo, mas não é o meu momento para assumir esse cargo. Não quero. Fiz um concurso público, mas eu tenho outros cargos melhores para assumir. Ó, que chique, você é uma pessoa, né, show, mega, super. Exatamente, voando muito alto, né? Super demais. E aí você largou de mão. E aí se tornou servidor? Não, porque foi apenas nomeado. A nomeação, ela dá início à construção do vínculo funcional, que somente acontece com a posse. E o exercício, ele vai aperfeiçoar o vínculo funcional, ok? Então, o vínculo funcional se constrói com a posse. Acontece com a posse. Por quê? Porque há a manifestação de vontade do nomeado em aceitar aquele cargo e aí completa a bilateralidade da relação funcional. Isso não é perfeito? Não é lindo isso? Olha, você vai gabaritar, né? Tá preparado para isso? Para gabaritar? Isso mesmo. E olha só,
Se você está assistindo esse iniciozinho, essa introdução da nossa sabatina pelas redes sociais, acessa o site do curso, Super Professores, que ainda dá tempo, vai lá, adquira logo a sua sabatina, vai ser muito proveitosa, muito proveitosa. Aqui eu trouxe algumas bases, depois eu vou ser mais específicas e aí conversando com você, para você organizar, porque tudo isso você já sabe? Sabe sim, né? Você vai só organizar o seu pensamento para poder chegar na prova e conquistar o seu tão sonhado cargo. Te espero no próximo vídeo, te espero lá no Super Professores. Tchau, tchau!